Muito boa noite, estamos ao vivo. E aí, tudo bem, pessoal? Estou amando essas aulas. Boa noite, Ale. Boa noite, Viviane. Daniel Zamenhof, de Brasília. Boa noite. Drica Furtado. Boa noite. Poliene Andrade. E aí, pessoal? Quinta-feira, nosso terceiro encontro. No total são 7, vamos até segunda. Segunda-feira nós vamos ter uma pequena alteração no horário por causa da aula do clube, que vai ser antes. Claudinha, obrigado pelo selo. Vamos começar, pessoal. Quinta-feira, vamos fazer Luísa Pilau, boa noite, navegante Santa Catarina. Vamos fazer a nossa Débora Corretora, minha mente explodindo. Finalmente aprendi o que é o falso eu. Nós vamos mais a fundo hoje. Léo, Luiz, boa noite. Vamos chamar a galera. Fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Essa é uma coisa interessante, eu sempre falo isso. Para você sempre dar algo. Você sempre... Pronto, mandei para 20 pessoas. Sandra, Blumenau. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Hoje é uma das aulas mais importantes dessa série. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar os pontos de saída. Nós criamos todo esse diagnóstico na noite 1, na noite 2. E agora nós vamos começar a entender pontos de saída e principalmente o que e porquê o que nós estamos vendo é fundamental para o desempenho, para o bem-estar, enfim, para a vida, o tipo de vida que nós vamos viver, tá bom? Então, pessoal, Drica já chamou todo mundo. Cleusa, estou me achando, voltei. Maura Martins, boa noite, pessoal. Bora lá então, vamos começar. Sempre tendo muito claro em mente, muito claro em mente que tudo que nós estamos vendo é uma continuidade, é uma continuação. O que isso significa? Na primeira noite nós vimos 4 pontos, na segunda noite nós vimos 4 pontos, hoje nós vamos ver 4 pontos. Cada ponto é um degrau na escada para você compreender o que cria a sua realidade, por que você está na realidade em que você está. E quando eu falo em realidade, não estou simplesmente falando de condição financeira, de trabalho. Você tem que entender que a vida é um todo. Eu não gosto de dividir a vida em partes. A vida é um todo. Você não pode estar bem no trabalho e totalmente frustrado em outros aspectos da vida e achar que a sua vida está resolvida. A vida é um todo. Por isso, a nossa realidade é a soma de todos os aspectos. Então, boa noite. Vamos começar. Eu vou fechar os comentários para a gente se focar. Obrigado aí, pessoal, pelos selos. Desativei os comentários e é hora da gente se focar, tá? Então, por que nós estamos aqui? Qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui? Se você analisar, hoje é dia 29, amanhã é o último dia do mês de novembro, e aí nós vamos ter o mês de dezembro. Sempre quando chega o final do ano, as pessoas criam uma série de metas, uma série de expectativas em relação ao que vai acontecer no ano que vem. Só que o que nós vamos entender hoje vai mudar totalmente a perspectiva das coisas. Por quê? Porque existe uma outra coisa que você precisa aprender, existe um outro aspecto da sua vida para o qual você precisa olhar se você quer dar esse grande salto na sua vida. O que é esse grande salto? É você sair da realidade em que você está e você criar uma realidade nova na sua vida. Como você faz isso?
Por que é tão difícil você mudar? Eu sempre peço para as pessoas fazerem uma atividade, uma experiência. O que é isso? Você pode fazer isso, sugiro que você faça isso, tá? Para a gente começar a se libertar das ilusões, tá? Pegue 5 pessoas que você conhece há 10 anos. Pense em 5 pessoas, pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser você mesmo. E aí você olha de como essas pessoas estavam há 5 anos atrás. Não 10, 5 anos atrás. Cara, 5 anos, voltando 5 anos, nós estamos em 2018. Olhe como essa pessoa estava em 2018 e olhe como ela está hoje. Se você vai ver, as pessoas não mudam tanto quanto a gente imagina. Você vai ver, se você fizer essa atividade, se você pegar, você vai ver que as pessoas mudam muito pouco, provavelmente não mudam. Pequenas mudanças, sim, mas não é aquele salto que você ou elas gostariam de dar. Aí se você pegar e você colocar 5 anos no futuro e você pergunta como você vai estar daqui a 5 anos. Se você olhar 5 anos para trás, com raras exceções, as pessoas pouco mudaram. Pense em relação a essas 5 pessoas que você conhece. Agora, se você perguntar como você vai estar daqui a 5 anos, a mudança que elas desenham é muito grande. As pessoas acreditam, elas têm uma expectativa, elas têm uma esperança muito grande em relação ao futuro. Mas, se você olhar a perspectiva, você vai ver que as pessoas raramente mudam. Então, a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: o que essas pessoas que conseguem dar um salto gigantesco de um ano para o outro, o que elas fazem? E é isso que nós estamos tentando entender. Aí você diz, tá, mas nós estamos trabalhando mais um conceito sobre identidade, sobre falso eu, sobre aquilo que nós pensamos sobre nós. Pois é, hoje, na aula de hoje, por isso papel e caneta na mão, os 4 pontos da aula de hoje, você vai começar a entender segredos que poucas pessoas entendem. Estou entregando isso assim. Poucas pessoas entendem ao longo da vida isso que você vai entender hoje. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, é por isso que você está aqui. Agora, vamos lá. Vamos rever um pouco, 3, 4, 5 minutos, rever um pouco o que nós vimos na primeira noite. Nós estamos na terceira. Na primeira noite nós vimos que aquilo que você busca não está onde você procura. Eu expliquei isso. Então memorize isso, retome isso, pense o que você procura, onde você procura isso. O segundo ponto, nós vimos que os sofrimentos, a sensação de insuficiência, o sentimento de vazio, o sentimento de não ser bom o suficiente, a insatisfação, a frustração, todos esses sentimentos, eles não são uma coisa só sua. Não é uma coisa, às vezes a gente personaliza demais as coisas, sou eu. Não, não é você. Essas coisas, elas vêm de uma disfunção no estado mental comum do ser humano. Esse foi o segundo ponto da primeira noite. Aí nós vimos o terceiro ponto sobre o que cria, quais são os sentimentos, quais são as emoções que nascem dessa disfunção. E nós vimos no quarto ponto que sair dessa disfunção é o próximo estágio da evolução humana. Então o ser humano, ele está num processo evolutivo. E sair dessa disfunção, até o final da série você vai entender isso, sair dessa disfunção é o próximo estágio da evolução humana. Bom, mas o que é essa disfunção? Isso nós trabalhamos ontem à noite, tá? Nós vimos ponto 1,
que nós usamos a mesma capacidade que nós possuímos para imaginar coisas, para ter ideias, para projetar construções, prédios, pontes, ferramentas, para criar uma imagem virtual sobre nós mesmos. Ou seja, um eu à parte, para além daquilo que nós somos. Francisco Varela e Humberto Maturana, Teoria da Cognição de Santiago. Dali que nós tiramos isso. Então, se esse eu que nós criamos é um eu à parte de quem nós somos, então existe esse eu que nós criamos e aquilo que nós somos. Então, esse eu que nós criamos, ele não é aquilo que nós somos. Ele é um falso eu. É um eu que nós criamos. Mas quem é esse que cria esse eu? É você. Mas se você cria esse eu, quem é esse eu que você cria? Não é você. Você é aquele que cria. Então, isso é um falso eu. Esse foi o ponto 1 que nós vimos ontem à noite. No ponto 2, nós vimos, então, aquilo que você pensa ser não é você. É uma ilusão. Quando você diz eu, geralmente aquilo que você se refere quando você diz eu, não é você. Nós vimos isso ontem à noite. Só que tem esse detalhe. As pessoas dizem, mas daí eu não sou o que eu penso. Se você se identifica com uma ilusão, você se torna essa ilusão. Essa ilusão se torna real se você acredita nela. Isso foi o ponto 2 ontem de noite. No ponto 3, nós vimos que essa falsa noção de eu se torna a base, ela se torna o fundamento, ela se torna o filtro que determina o modo como nós vemos tudo, todas as coisas, como nós vemos a nós, como nós vemos os outros, como nós vemos o mundo, como nós vemos a interação entre nós e o outro, entre nós e o mundo. Aliás, a base de todos os processos de pensamento, a base das nossas percepções, tudo isso nasce desse falso eu. O ponto 4 que nós vimos ontem é o seguinte, e isso explica muito a insegurança, a falta de clareza em relação à vida, o medo, a ansiedade, a necessidade de aprovação. Nós vimos que por ser falsa, essa noção de eu, ela se sente vulnerável. A noção de eu, ela se sente vulnerável. Ela é falsa, ela se sente ameaçada o tempo todo. Então, o tempo todo você se sente ameaçado. Do quê? Não sei, de qualquer coisa. Pense sobre o seu medo. Do que você tem medo? De muitas coisas. Então, essa falsa noção de eu, ela se torna a causa de praticamente todos os nossos problemas. Esse foi o ponto 4 que nós vimos ontem. E hoje nós vamos começar a desvendar esse mistério. E eu quero começar com uma parábola. Uma parábola de Jesus que, quando eu entendi, mudou minha vida. Vocês lembram que eu falei ontem de noite, mas é bom repetir. Quando eu cito Jesus aqui, não é no aspecto religioso. E aí eu não estou querendo colocar Jesus num outro nível, num outro patamar. Deixa ele no religioso, mas eu gosto de olhar para o Evangelho, para o que está escrito ali, como se isso fosse um guia, um manual que nos ensina a viver a vida verdadeira. Então, se você quer viver a vida, aprenda o que o Evangelho, como Jesus ensinou a viver. Para mim, isso é muito importante. Só que tem um detalhe, a maioria de nós não entende a Bíblia, o Evangelho. Por quê? Porque, sei lá, é complexo até. Mas vamos para essa parábola. O que é essa parábola? Jesus,
fala sobre o homem prudente e o homem insensato. O que ele fala sobre o homem imprudente e o homem insensato? Isso é uma parábola. Vai mudar a sua vida se você entender isso. Ele diz que o homem imprudente construiu a sua casa sobre a areia. E que o homem insensato, por ter construído sua casa sobre a areia, vivia preocupado, vivia ansioso. Por quê? Porque qualquer chuva, qualquer vento, qualquer onda chegava e derrubava a casa. Então esse homem, por ter construído a sua casa sobre a areia, nunca vivia em paz. Olha que interessante. Aí ele diz que o homem prudente, ele cavoca fundo até encontrar a rocha, e aí ele constrói a sua casa sobre a rocha. E nenhuma chuva, nenhum vento, nenhuma enxurrada, nenhuma onda consegue levar a casa. Por isso que esse homem vive em paz. Uau! O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que seria construir a casa? O que é a sua casa? Eu sei que existem outras interpretações, mas eu quero que você olhe para uma interpretação específica. O que seria construir a casa? O que é mais próximo de uma casa individualmente, como ser humano? A tua identidade. Quem você é. Então, construir a casa pode ser construir a sua noção de eu, construir a sua identidade. Então, se você construir a sua noção de eu sobre a areia, o que é areia? Areia é uma coisa que muda o tempo todo. Se você mora, ou se você, por exemplo, se você mora em Jericoacoara ou Jijoca, ali no Ceará, no interior do Ceará, onde tem as dunas em Jericoacoara, ou mesmo nos Lençóis Maranhenses, ou outros lugares que tem duna, se você vai visitar aquele lugar um ano e você volta 2 anos depois, a duna ela é diferente, ela mudou. Então, a pessoa que constrói a identidade sobre areia, ela constrói a identidade, a noção de eu sobre uma ilusão. Uma coisa que move o tempo todo, que se move o tempo todo. Mas existe mais a questão que a areia, ela é uma coisa que não se sustenta. Por isso que a onda, a chuva, o vento derrubam a casa. Então, o que seria o equivalente a construir a sua noção de eu sobre a areia? É você construir a sua noção de eu em coisas que mudam o tempo todo. Se você construir a noção de eu, aquilo que você é, sobre coisas que mudam o tempo todo, você vai ser como o homem insensato. Por quê? Porque o homem insensato, ele não conseguia fazer nada. Ele só tinha que cuidar para ver se nada iria destruir a casa dele. Olha que interessante. Pense o quanto você se preocupa com a opinião dos outros. Uma palavra dita pode destruir a sua noção de eu, quando você se identifica com uma ideia, com um conceito, com um movimento na sua mente.
pense sobre a voz na sua cabeça, esse movimento mental. Você já tem refletido sobre isso? O que esse movimento mental faz ao longo do dia? Ele procura se defender e se proteger na maior parte do tempo. Então, fique com isso na mente que nós vamos aprofundar isso e você vai perceber como isso é profundo e como isso é transformador. E existe então o segundo homem, que é o homem prudente. O que seria o homem prudente? O homem prudente é aquele que cavoca fundo e que constrói a casa sobre a rocha. O que seria a rocha? A rocha é uma analogia de algo que não muda. Lógico, a rocha muda, mas ela leva séculos para mudar. Uma rocha grande, ela muda durante milênios, talvez ela precisa para mudar. E aí ele diz o seguinte, quem cavoca fundo e constrói a casa sobre isso que não muda, sobre aquilo que é eterno, ele vive em paz. Por quê? Porque a opinião dos outros, o reconhecimento, a palavra maldita, isso não afeta, não tem o poder de afetar essa pessoa. Cara, preste bem atenção nisso. Porque isso é ainda mais profundo. Isso ainda é mais transformador. Por isso que eu gosto tanto, e eu sempre falo, se você é novo, eu sempre falo dos ensinamentos de Jesus. Mas preste bem atenção numa coisa, tá? Por que essa teoria que nós vimos da criação de um falso eu, de uma falsa noção de eu, por que ela é tão importante na maneira como você vai viver a sua vida? Por que ela é tão importante? Deixar a parábola um pouco de lado, e eu quero mostrar uma outra coisa para você. Eu disse que nós estamos começando a sair, a construir coisas práticas. O que eu preciso que você entenda, tá? Isso é um complemento à parábola do filho a parábola do homem insensato e do homem prudente. O que eu quero que você entenda? Se você verdadeiramente quer mudar a sua vida, se você quer dar um salto gigantesco na sua vida a partir, não do ano que vem, a partir de agora, a partir das próximas semanas, o que você faz? Você precisa entender uma coisa. Todos nós temos um centro, certo? O que é esse centro? Esse centro é a nossa noção de eu. As pessoas às vezes acham que uma pessoa que pensa que ela é o centro do mundo, ela é narcisista. E isso é verdade. Porque você não é o centro do mundo, mas você é o centro do seu mundo. Então, olhe para você como o centro do seu mundo. Existe um centro, todos nós temos um centro. É desse centro que emerge, lembra o que eu falei na primeira noite, o que nós buscamos, o que nós queremos. Lembre-se disso, o que você verdadeiramente quer. Ponto 1, você quer segurança. Você quer se sentir seguro. Nenhuma pessoa que se sente insegura, uma pessoa ameaçada de morte, uma pessoa que está no meio do mato, de uma floresta que ela não conhece, no meio da noite, as pessoas querem se sentir seguras. Você quer se sentir seguro. Isso não significa zona de conforto, isso significa que você quer se sentir seguro, você quer ser uma pessoa forte, você quer ser uma pessoa que confia em si, você quer ser uma pessoa segura, então você quer segurança. Você também quer um senso de direção. O que é um senso de direção? Você quer ter clareza para onde você está indo. Você quer ter clareza do que você está fazendo. Então você quer segurança, você quer direção e você quer também poder. O que é poder? Não é poder sobre os outros, mas poder sobre si. Você quer poder. O que significa poder?
Poder significa a habilidade, a capacidade de fazer aquilo que você se decide a fazer. Você começa uma dieta, você quer ter o poder de seguir essa dieta, muitos não têm. Você faz um plano, você quer ter o poder de fazer esse plano. Você quer mudar de vida, você muitas vezes quer, mas você não tem o poder, é isso que cria frustração. Então você quer poder. E tem uma outra coisa que você quer sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade de discernimento. Saber, ser sábio, saber o que dizer para o seu filho, saber como lidar com um desafio, com uma adversidade, saber que caminho seguir quando você chega numa encruzilhada ou num imprevisto. Você quer sabedoria. Então, basicamente, essas 4 coisas são o que você verdadeiramente deve buscar. Se você tiver segurança, se você tiver direção, se você tiver poder, se você tiver sabedoria, o resto você consegue resolver tranquilamente. Agora, o que eu quero que você entenda verdadeiramente? Eu quero que você entenda o seguinte. A segurança, a direção, o poder e a sabedoria, elas são coisas que nascem do seu centro. Aquilo que está no centro te dá segurança, aquilo que está no seu centro te dá sabedoria, aquilo que está no seu centro te dá poder e aquilo que está no seu centro te dá direção. Aí você diz, mas eu não tenho segurança. Eu me sinto inseguro, eu me sinto com medo, eu me sinto ameaçado, eu me sinto frágil. Eu estou perdido, não tenho direção. Eu estou perdido, estou confuso. Eu não sei nem o que eu quero. Já estou com 35, com 28, com 40, com 45 anos e eu olho para a minha vida, ela está me fugindo das mãos e eu não sei, eu não tenho direção. A maioria das pessoas não tem direção. Aí pior ainda, eu não tenho poder. Tem tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho poder. Eu não tenho capacidade, eu não tenho poder. Eu até quero fazer as coisas, mas eu não tenho poder. E aí você diz, sabedoria. O que eu mais queria era saber discernir as coisas. Então você diz, como você diz que você pode, aliás, que você tem um centro e que a segurança, a direção, o poder e a sabedoria vêm desse centro, se eu não sinto nada disso? E é ali que está a questão. A sua vida, o seu centro, a sua vida, ela pode ter um de 2 pontos de referência. Então, um de 2 pontos de referência. Um ponto de referência é a casa na rocha, o outro ponto de referência é a casa na areia. É sobre isso que fala a parábola. Se a sua casa é na rocha, você é uma pessoa segura. Agora, se a sua casa é na areia, você precisa o tempo todo correr atrás da segurança. Por quê? Porque você não tem segurança. Por quê? Porque qualquer coisa pode destruir a sua casa. Então, toda a energia, todo o movimento que você faz é no sentido de proteger a sua casa. E lembram o que eu falei, o que é a casa? Você passa o tempo todo buscando reafirmar, confirmar, assegurar um senso de importância. E você, presta atenção, você pode ter muito dinheiro e fazer isso. As pessoas que mais têm dinheiro, muitas vezes são as mais inseguras. Dinheiro está longe
de ser sinônimo de segurança. Ela pode te dar alguns aspectos de segurança, mas a verdadeira segurança não tem nada a ver com dinheiro. Agora, se a sua casa é sobre a rocha, você se sente seguro. E agora você pode buscar outras coisas. Se a sua casa é sobre a areia, você não tem como ter direção. Por quê? Porque todo o seu foco está em preservar a casa. Em preservar a sua noção de eu. O falso eu, ele passa o tempo inteiro protegendo e defendendo a sua noção de eu. Por quê? Porque o falso eu é falso. Ele não é verdadeiro. Por isso tu te sente inseguro. A noção falsa, a ideia, você se torna um conceito. E o conceito é uma ideia. Então, se você é uma ideia, qualquer ideia oposta é uma ameaça. Por isso você dá tanta importância ao que as pessoas dizem sobre você. Poder. Como você vai ter poder se você se sente ameaçado o tempo inteiro? Como você vai ter sabedoria se você está sempre correndo atrás? E essa é a grande questão. A grande questão é a seguinte, preste bem atenção. Pontos de referência. Se você vive, se o seu centro, se esse centro aqui é uma falsa noção de eu, se o seu centro é uma falsa noção de eu, o que você faz? E por que você não dá esse salto? Por que você não avança na vida? Por que você não tem essa liberdade? Por quê? Porque a pessoa que tem a casa sobre a areia, ela não sabe que se ela cavasse fundo e construísse sobre a rocha, ela ia ter todos os problemas dela resolvidos. Então o que ela faz? Ela tenta, olha que ilusão, ela tenta o tempo todo controlar o ambiente. Já que ela não pode fazer nada em relação à casa, e isso, lógico, é uma analogia, o que ela tenta fazer? Ela tenta controlar o vento. Você tentando controlar a opinião dos outros é como querer controlar o vento. Como é que você quer controlar o que as pessoas pensam ou vão pensar ou falam sobre você? Não tem controle. Da mesma forma, você não tem controle sobre o vento. Aí você quer controlar as ondas do mar, ao invés de se focar, ao invés de crescer, ao invés de buscar se desenvolver, ao invés de buscar a evolução, você fica tentando controlar as ondas do mar, para elas não invadirem a areia e levar a tua casa. Você passa o tempo inteiro olhando para o céu, preocupado com a chuva. Lembra que eu falei ontem e na primeira aula? Parece que você tem todos esses problemas na vida. Parece que a chuva é o problema, parece que o vento é o problema, parece que o mar é o problema, as ondas são o problema, parece que o mundo está contra você. Parece que tudo quer te destruir. E parece que você tem que controlar tudo o que você não tem condições de controlar. Está entendendo? Agora, o que é cavar fundo e construir a casa sobre a rocha? Então, a sua vida, ela pode ter 2 pontos de referência. Escrevam isso. Esse é o ponto 1, tá? A sua vida pode ter 2 pontos de referência. Você pode viver a partir do falso eu, ou você pode viver a partir da sua essência. E aí você pergunta, mas o que é a essência? Você já falou do falso eu, mas o que é a essência? A essência é só uma palavra. A essência não é nada. Então esquece a essência como um conceito. Você vai entender o que é consciência, o que é essência. Mas por enquanto isso não é o importante. O importante agora é você entender que a sua vida pode ter 1 de 2 pontos de referência. A sua vida,
ela pode, o centro da sua vida pode ser um desses dois pontos de referência. O centro da sua vida pode ser o seu falso eu, um falso eu, que eu expliquei ontem como ele surge, ou ela pode ser a essência. E esquece, amanhã eu vou explicar o que é a essência. Primeiro você precisa entender isso aqui, tá bom? Então, a sua vida, ponto 1, escreva aí, a sua vida pode ter um de dois pontos de referência. O que é o ponto de referência é o seu centro. Então, o centro da sua vida pode ser uma falsa noção de eu ou uma noção, ou o seu eu verdadeiro. Aí, se você está confuso sobre isso, esquece. Depois eu vou explicar. Mas agora eu quero que você saiba disso. Agora, esse foi o ponto 1. O ponto 2. O que estiver no centro da tua vida, aquilo que está no centro da tua vida, é a fonte da segurança, é a fonte da direção, é a fonte do poder e a fonte da sabedoria. Lembra que eu falei? Que o problema não é você. Por que as pessoas são tão inseguras? Veja, isso é uma parábola de Jesus. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, sobre construir a casa na areia e construir a casa sobre a essência. E aí você pode pensar, não, mas isso é diferente. Não, não é diferente. Você pode ter aprendido outros caminhos, mas no final, tudo se encaixa. Então, o que é a segurança? Ponto 1, só para você memorizar, para a gente não ficar numa conversaiada. Eu não gosto de conversar. Eu quero que você tenha esses pontos onde você pode se agarrar. Então, o ponto número 1, a vida de todos nós, a minha, a tua, a de qualquer pessoa, pode ter um de dois pontos de referência. A casa sobre areia ou a casa sobre a rocha. O que é a casa sobre areia? Nós vamos aprofundar isso ainda mais ao longo dos próximos dias, por isso não vacile, não se distraia. A casa sobre areia é a identificação com a mente, que é o falso eu. A casa sobre a rocha é viver da sua essência. O que é a essência? Ainda não expliquei, vou explicar depois. Então a sua vida pode ter um desses dois pontos de referência. Esses pontos de referência são o seu centro. Esses pontos de referência são o seu centro. E o que estiver no seu centro é a fonte da segurança, da direção, do poder e da sabedoria. E o que isso quer dizer? Se você quer ter segurança, se você quer ter poder, direção, poder e sabedoria, você não precisa olhar para a segurança, para a direção, para o poder e para a sabedoria. Você tem que olhar para o seu centro. Você tem que olhar para o seu centro. Se você mudar o centro, o que nasce dele também muda. Então, se você hoje não se sente seguro, e o que é a segurança? A segurança, escreva isso, a segurança, ela representa o seu senso de valor. Você tem valor? A segurança, ela representa a sua estabilidade emocional. A segurança, ela representa o amor próprio, a força pessoal básica, o poder pessoal ou a falta dele. Isso é a segurança. O que é a direção? É a fonte do rumo na sua vida. Você às vezes fica olhando em volta, procurando uma direção. Mas a sua direção, se você tem clareza do que você quer ou não, se você tem clareza de propósito, não tem nada, absolutamente nada a ver com o mundo externo, com o ambiente. O seu senso de direção, ele nasce do quadro interno de referências com as quais você interpreta o que acontece no mundo. O seu senso de direção nasce dos critérios implícitos
que governam a tomada cotidiana de decisões e de atitudes. É implícito, isso vem do seu centro. É dali que nasce o seu quadro de referências. É dali que nascem os critérios que você usa para julgar as coisas. Não tem nada a ver com o que as pessoas falam de network. O seu centro, ele é tão poderoso que você se junta com pessoas que têm o mesmo centro que você. Então, você não é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Você convive com as pessoas que, na média, são iguais a você. Quando você começar a evoluir, o processo de mudança de ambiente, ele é natural. Ele acontece por si só. No momento que você passar a usar outros critérios, no momento que você começar a usar outros pontos de referência, as suas relações automaticamente elas evoluem. Então não é o fato de você dizer, você é uma má influência para mim, eu vou te cortar da minha vida, porque você, isso já é julgar, aí você já incorre numa lei, entendeu? E você não sabe a luta interna que essa pessoa está passando e onde essa luta interna vai levar essa pessoa. Então, o senso de direção, poder, o que é o poder? É a faculdade, é a capacidade para agir. Se você procrastina, se você não tem foco, se você não tem disciplina, essas coisas, elas nascem do seu centro. É dali que nasce a sua capacidade para agir. A força e a potência para conquistar algo. E a sabedoria é o quê? Eu já falei, é o discernimento. É o discernimento. É a perspectiva de vida. É o senso de equilíbrio. É a compreensão de como as várias partes e os diferentes princípios se aplicam e se relacionam entre si. Essa é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia não é a pessoa que foge do mundo, a pessoa que se esconde, a pessoa que procura ambientes pouco controversos, a pessoa que se omite de enfrentar ambientes adversos, a pessoa que diz, eu preciso do ambiente certo para crescer. O ambiente certo, sabe qual é o teu ambiente certo? É exatamente o ambiente em que você está. Esse é o ambiente certo. É ali que estão os desafios que você precisa superar para crescer. Porque você está preso numa teia. Só que a prisão que te mantém nessa teia é você mesmo. Olha que interessante. Então, esse é o ponto 2. Aquilo que está no seu centro, cria a segurança, a sabedoria, o poder e a direção. Agora, é a coisa mais interessante de tudo. Não compreender isso cria a ilusão da mudança. O que é a ilusão da mudança? Você acha que você quer mudar, mas você não quer. Você pensa que você quer mudar, mas você não quer mudar. Aí você diz, mas que audácia de falar isso? Da onde você tira isso? Coisa que eu mais quero é mudar. É a ilusão da mudança. Quando você não entende isso, sabe o que você quer fazer? Eu vou te explicar. Você não quer mudar. O que você quer? Você quer que a insegurança, o medo, a ansiedade, todas essas coisas desapareçam. Você não quer mudar, mas você quer
eliminar a dúvida, a incerteza, a falta de clareza em relação ao futuro. Você não quer mudar, mas você quer ter mais poder. Você busca mais poder, você quer ter mais sabedoria. Só que o que é a ilusão da mudança? Você quer mudar essas coisas externas. Você está focado e as pessoas vão te dizer para se focar em mudar essas coisas. O mundo disfuncional, ele diz que para você crescer, você tem que mudar essas coisas externas. Você acredita, você tem a ilusão de que se você tiver dinheiro, se você tiver relacionamento, se você tiver um bom emprego, você vai se sentir seguro. Você tem ideia de que se você tiver poder, se você desenvolver todas as capacidades, eliminar todos os problemas como procrastinação, insegurança, indisciplina e essas coisas, aí você vai se sentir bem. Você acredita que se você tivesse sabedoria, aí você ia se sentir bem. Então, o que você quer? Você quer mudar as coisas externas porque você acha que as coisas externas vão mudar você. E o que nós vimos? Nós vimos que todas essas coisas externas, elas nascem do seu centro. Se você mudar o seu centro, essas coisas mudam. Se você se sente insegura hoje, não é eliminando a segurança que você vai se tornar melhor. Você tem que mudar. E por que você não quer mudar? Eu disse, porque o que as pessoas querem? As pessoas querem alguém que lhes diga como consertar a bagunça que quem elas são criou. Então você criou uma bagunça, seus relacionamentos, suas finanças, você tem um emprego que você não gosta, todas essas coisas, foi você que criou. Aí você diz, não, eu preciso mudar o emprego, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso emagrecer, eu sei lá o que você precisa, mas essas coisas todas você quer mudar as coisas, mas você não quer mudar aquilo que você é. E você não admite ou não quer admitir que aquilo que você é o que cria as coisas. Você está me entendendo? É essa mudança que vai te levar a dar o grande salto. É você entender isso. Sabe, isso tem um nome. Isso se chama maturidade. Uma pessoa madura. Uma pessoa que entende a vida. Nós começamos a falar sobre isso no início da nossa série. E o que acontece? O que acontece? Por que você não quer mudar? Por que você não quer mudar? Porque o centro, por mais que ele seja disfuncional, ele é quem você é. É um falso eu, mas você está identificado com isso. Você não quer abrir mão de quem você é. Porque se você abrir mão de quem você é, o que você vai ser? O que você vai ser? Se você abrir mão disso que você acredita, e preste bem atenção, o que você é? Você é um conjunto de ideias, você é um conjunto de crenças, você é um conjunto de experiências que você acumulou ao passado. E quando eu digo que você não quer mudar, preste atenção como você se defende. Preste atenção como você defende aquilo que você acredita. Preste atenção como você defende o seu sofrimento. Preste atenção como você defende a sua pobreza. Preste atenção como você defende a sua incapacidade. Você defende a sua noção de eu. Por quê? Porque você acredita que você é isso. Como é que você defende a sua pobreza? Você diz, é fácil para ele, mas olha para mim. Como é que eu vou me virar com o marido que eu tenho? Com a esposa que eu tenho? Com a educação que eu tive? Mas o que isso tem a ver com o que você é? É disfuncional. Por isso que eu estou te dizendo, e vou repetir isso, para de superficialidades.
Pare com esse clichêsismo, esse nhenhenhé que as pessoas falam por aí. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você nasceu com segurança, você nasceu com direção, você nasceu com poder, você nasceu com sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine se você tivesse sido uma criança com a mente que você tem hoje. Imagine se você tivesse sido uma criança com a noção de eu que você tem hoje. E você ia sair rastejando por aí, gatinhando, batendo em tudo, chorando. Você levantava de pé, caía, batia a cabeça, um calombo na cabeça. Você ia dizer, eu não vou mais caminhar, isso é tão difícil de caminhar. Falar. Uma criancinha, ela fala cada coisa errada, mas a gente acha isso legal. E você não desenvolve complexo, você continua até aprender a falar. Hoje você perde isso. Você acha que você não tem disciplina? Se você não tivesse disciplina, você estaria deitado na cama ainda. Como se chama? Você estaria deitado na caminha de bebê ainda, você não teria saído de lá. Então, o que acontece? Em essência, por isso que Jesus disse, se você quer entrar no reino dos céus, e o reino dos céus está dentro de nós, você tem que ser como um desses pequeninos. Vou explicar amanhã o que isso significa. Mas Jesus não quis dizer que você tem que se tornar infantil como uma criança. Então, o terceiro ponto é a ilusão da mudança. Se você quer mudar verdadeiramente, a primeira coisa que você precisa entender é que você não quer mudar. Começa a entender isso. Eu não quero mudar. Pronto. O que eu quero? Eu quero que minha vida melhore. Eu quero que meu ambiente, eu quero que as coisas ao meu redor sejam diferentes. Mas você quer renunciar a si mesmo? Você quer abrir mão daquele que criou tudo isso? Não. Você não entende? Você quando olha para si, você, por mais que talvez você tenha uma baixa estima, que você não tenha amor próprio, por mais que você se veja totalmente defeituoso ou defeituosa em vários aspectos, mas no fundo, no âmago, você se ama. O que você não ama, o que você não gosta, são as circunstâncias em que você está. Então você quer mudar as circunstâncias, mas você não entende que esse eu que você idolatra, que você ama, é a fonte, é aquele que criou, é o centro do qual o ambiente em que você está emerge. Então eu disse para você que essa ia ser a série de live mais transformadora na sua vida. Mas o que acontece? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Você precisa entender, por exemplo, e isso é uma coisa que escreva, porque amanhã você esqueceu, que quando você fala de mudança, você só quer mudar uma coisa, a circunstância. Você quer mudar a circunstância. Você é aquela pessoa que construiu, provavelmente, não posso afirmar isso com certeza, mas é quase certo. Você é aquela pessoa que construiu a casa sobre areia e agora você quer controlar o vento, a chuva, as ondas. Você quer controlar o ambiente em que você está. E é difícil mudar. E de novo, já falei isso antes, falei umas 5 vezes, mas eu gosto de repetir. Eu gosto de olhar para o Evangelho como se ele fosse um manual para viver a vida. E aí vem Jesus, e Jesus contava essas parábolas, que nem essa que eu expliquei sobre o homem insensato e o homem prudente. E era engraçado, porque Jesus tinha os apóstolos, e os apóstolos eram, falando em você se torna a média das pessoas com quais você anda, Jesus só andava com pobres, pescadores,
Então ele estava lá com esses pescadores, que eram os 12 apóstolos, e ele ficava falando em parábolas. E eles já conviviam 2 anos, 3 anos, eles já eram amigos. E ninguém fala com os amigos em parábolas. E os apóstolos estranharam. E aí Jesus disse, eles perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas? E Jesus disse, porque as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Tudo que você ouve, você já ouve com a mente. Você já ouve com a mente. E a mente é o quê? A mente é um filtro. E aí você filtra tudo que as pessoas falam de tal forma que isso caiba dentro do seu filtro. E se isso não cabe dentro do seu filtro, você quer rejeitar, você provavelmente rejeita. Então muita coisa do que eu falo não tem nada a ver com o que você entende. Por quê? Porque a maneira como você ouve isso tem muito mais a ver com o modo como você pensa do que com o que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo que isso é só a pontinha do iceberg. É mais complexo, mas é possível, é a mudança que você precisa, é a mudança que você quer. E como você faz isso? Chegamos ao 4º ponto da nossa aula de hoje. Qual é o 4º ponto? Você precisa aprender a fazer uma coisa que muitas pessoas vão dizer que não é possível, mas é possível porque eu fiz e muitas outras pessoas fizeram e muitos meus mentorados fizeram. Você precisa aprender, escreva isso. Você precisa aprender a separar mente de consciência. Você tem uma mente e você tem uma consciência. Como é que você muda a sua casa na areia para a casa na praia? Você precisa aprender a separar mente de consciência. Escreva isso. Esse é o 4º ponto, tá? E amanhã é sexta-feira. Amanhã eu vou explicar para você como fazer isso. Isso vai trazer mudanças, transformações instantâneas para a sua vida, tá bom? Então, olha só, eu fiquei falando, esqueci de abrir os comentários, mas eu abri. Abri os comentários, tá aí o Yoto Machida, obrigado pela presença, obrigado pelos selos, pessoal. Tem uma questão importante, tá? Eu quero que você pegue essas anotações e você estude isso. Eu quero que você vá lá na Bíblia, leia essa parábola, entendeu? Leia essa parábola. Comece a sair um pouco dos seus moldes mentais. E para isso a aula de amanhã vai ser a mais importante, tá? Isso que eu estou ensinando aqui não são coisas que eu li. Lógico que eu estudei, lógico que eu pesquisei, eu sou um pesquisador. Mas são coisas que eu vivi, eu apliquei isso. Por isso que eu consigo falar com tanta naturalidade sobre isso. E eu não quero que você aprenda isso, eu quero que você viva isso. Porque isso vai te trazer um senso de liberdade tão grande. E o mundo precisa disso. Eu sempre digo, qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? É se tornar uma luz. Você precisa ser uma luz. E aí tem uma outra passagem muito bonita onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Está escrito, digita no Google, Bíblia, vós sois a luz do mundo. E aí ele diz o seguinte: mas qual o significado de uma luz se você pega e coloca ela debaixo da mesa? Ele usa o exemplo da lamparina. Ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo da mesa. Nós fizemos isso.
Nós pegamos a nossa luz, a nossa lamparina e nós cobrimos ela com essa falsa noção de eu, essa falsa percepção. Então você precisa ser uma luz. As pessoas dizem, mas como eu ensino os meus filhos a viver? Você não tem que ensinar nada a ninguém. Eu não estou ensinando nada para você. Eu só estou mostrando o que já existe dentro de você. É o que eu falei. Pare de querer se consertar. Busque aquilo que você é em essência. Você não, porque as pessoas elas se punem demais, as pessoas se castigam, elas se culpam, elas se colocam e isso é essa sensação de fragilidade. Você sempre está nesse sentimento de busca. Por que você sempre está buscando algo? Por causa da fragilidade. E esse sentimento de busca de fragilidade é a fonte de toda a ganância. É a fonte de toda a inveja, é a fonte de todo o ciúme, é a fonte de toda a raiva, é a fonte de todo o ressentimento. Então nós precisamos aprender a eliminar isso. Por que você se sente tão inseguro, com medo, insegura, com medo? Porque o seu centro é falso. E essa noção de eu, essa falsa noção de eu, se sente vulnerável, se sente ameaçado o tempo todo. E por isso, ela cria tantos problemas. Mas você não é um problema. Imagina, você acredita que você é feito à imagem e semelhança de Deus? Mas você vive de acordo com isso? Eu estou vendo muitas perguntas. Tudo pergunta que eu vou responder a partir da manhã. Não se esqueça, amanhã, 8 horas e 14 minutos, sexta-feira. Não se distraia, tamo junto.